O sol poente de Faro tingia o céu de laranja e púrpura, como se o próprio Atlântico conspirasse para guardar segredos. Maria Inês, com os cabelos castanhos soltos ao vento salgado, parou abruptamente na calçada de pedra da rua de Santo Antônio. Seus olhos, castanhos como as amêndoas de um pastéis de nata, fixaram-se na figura à sua frente. Uma carta amassada, caída do bolso de alguém, com palavras que queimavam como brasa. Eu te amo mais do que o mar ama a lua, dizia, em tinta borrada, assinada com um coração trêmulo. Mas o nome? Não havia nome. Apenas um perfume de jasmim e saudade que envolveu, fazendo seu coração bater como o sino da sé de Faro ao meio-dia. Maria Inês era filha de pescadores, crescida entre redes de cerco e o cheiro de sardinhas grelhadas nas festas de São Brás. Aos 18 anos, estudava literatura na Universidade do Algarve, sonhando com versos de Camões que falassem de amores impossíveis. Faro, com suas ruelas brancas e azulejos reluzentes, era seu mundo, um labirinto de memórias onde o passado mourisco sussurrava nos arcos das portas e o fado ecoava nas noites de verão. Mas naquela tarde de outono, o outono de 2023, algo se quebrou dentro dela. A carta não era dela, mas parecia escrita para sua alma. Ela dobrou o papel com mãos trêmulas e seguiu para a praça da Catedral, onde o mercado de peixes fervilhava. Ali, entre os gritos dos vendedores e o aroma de choco frito, avistou a Sofia, sua melhor amiga desde os tempos da escola secundária em Lolé. Sofia, com os cabelos loiros como o trigo do Alentejo, ria com um grupo de colegas, mas seus olhos azuis, profundos como Ria Formosa, pareciam distantes. Sofia era o oposto de Maria Inês, extrovertida, filha de um dono de hotel na Ilha de Faro, acostumada aos turistas ingleses e holandeses que invadiam o verão com suas câmaras e sotaques estrangeiros. Juntas, elas haviam compartilhado segredos nas praias desertas de Tavira, colhido figos maduros nos pomares escondidos e dançado ao som de ranchos folclóricos nas festas de agosto. Inês! Chamou Sofia, correndo para abraçá-la. O perfume de jasmim era dela. Maria Inês sentiu o mundo girar. O que há? Pareces um fantasma de amor encantada. Maria Inês hesitou, a carta queimando em seu bolso. Em vez de confessar, sorriu, forçando a leveza que Faro exigia das suas mulheres, sempre fortes, como as oliveiras centenárias. Elas caminharam juntas pela marginal, o mar lambendo as pedras da doca de Faro, onde os barcos de pesca balançavam como berços. Conversaram sobre as aulas. Sofia estudava turismo, sonhando em preservar o património algarvio dos invasores modernos, sobre as mães que a esperavam com bacalhau à brás e sobre os rapazes da faculdade que flertavam sem graça. Mas naquela noite, no quarto apertado de Maria Inês, com vista para os telhados de telha vermelha, a verdade escapou. Elas estavam deitadas na cama estreita, dividindo um prato de sericaia com ameixas, rindo de anedotas da infância. Sofia pegou um livro de Fernando Pessoa, recitando versos sobre o amor heterónimo, e Maria Inês, num impulso que veio como uma onda, tocou sua mão. E se o amor não for como nos livros? Murmurou Maria Inês, o coração na garganta. Sofia parou, os olhos encontrando os dela. O silêncio foi preenchido pelo canto distante de um grilo, e então, devagar, Sofia entrelaçou os dedos nos dela. Não houve palavras. Apenas o toque, quente como o sol de meio-dia, e o entendimento de que o que começara como amizade nas aulas de história, onde dividiam apontamentos sobre os descobrimentos, havia florescido em algo mais profundo, mais perigoso. Um crush escondido, como as grutas secretas da costa algarvia. Os dias seguintes foram um sonho tecelado com fios de descrição. Em Faro, onde a sociedade ainda sussurrava sobre pecados modernos nas confissões da Sé, elas aprenderam a amar em sombras. Passeios pela Ria Formosa, onde remavam em barcos de fundo plano, colhendo ostras e trocando olhares que diziam mais que palavras.
Sofia ensinava Maria Inês a surfar nas ondas de quarteira, rindo quando ela caía, e Maria Inês levava Sofia aos mercados de Olhão, onde provavam cataplana fumegante e falavam de sonhos. Sofia queria um boutique-hotel com azulejos de artistas locais. Maria Inês escrevera um romance sobre mulheres que desafiavam o mar. Mas o idílio era frágil como as conchas na areia. A família de Sofia, devota católica, frequentava a missa dominical na Igreja do Carmo, onde o padre pregava sobre a família tradicional. O pai de Sofia, Manuel, um homem de bigode espesso e mãos calejadas de gerir turismo, sonhava com um genro que expandisse os negócios. Maria Inês, por sua vez, carregava o peso da mãe viúva, Rosa, que tricotava redes e contava histórias de fados tristes para afastar a solidão. Uma tarde, enquanto colhiam laranjas num pomar em Estoi, Sofia confessou: "Tenho medo, Inês. Medo de que o mundo nos separe como o vento separa as folhas das laranjeiras." Maria Inês beijou sua testa, suave como o toque de uma brisa do levante. O amor em Portugal é como o vinho de Portimão, envelhece bem mesmo nas tempestades. Elas riram, mas o medo era real naquele outono. Faro preparava-se para a feira de Santeiria, com ranchos dançando ao som de violas e concertinas. Maria Inês e Sofia prometeram ir juntas, disfarçadas de amigas inseparáveis. Mas naquela noite da feira, sob as luzes de papel colorido e o aroma de churros, um olhar alheio mudou tudo. Uma prima distante de Sofia, Joana, avistou-as de mãos dadas por um segundo a mais e o sussurro começou: "Que escândalo para uma família de bem." Os dias após a feira foram como uma calmaria antes da tempestade no Cabo de São Vicente. Sofia e Maria Inês continuavam a se encontrar em segredo, nas bibliotecas da universidade, onde folheavam edições antigas dos Lusíadas, imaginando-se como heroínas de épicos perdidos, ou nos jardins do Palácio de Estoi, com seus pavões azuis e quando os azulejos barrocos. Ali, entre fontes murmurantes e bucho podado em formas geométricas, elas partilhavam beijos castos, toques que falavam de uma paixão contida, como o fado que se canta baixinho para não acordar os vizinhos. Sofia era a luz de Maria Inês. Com sua risada que soava como as ondas quebrando na Praia da Rocha, ela trazia cor aos dias cinzentos de aulas e empregos sazonais. Maria Inês trabalhava no verão como guia turística, contando lendas das moras que encantavam cristãos. Sofia, por sua vez, encontrava em Maria Inês uma âncora, a amiga que a ouvia quando o pai pressionava por um namoro com o filho do dono do hotel vizinho, um rapaz chamado Rui, de sorriso falso e ambições turísticas. "Ele cheira a loção barata e promessas vazias", confidenciava Sofia, deitada na areia da praia de Faro ao entardecer, com o céu pintado de rosa como um bordado alentejano. Maria Inês traçava padrões na areia com o dedo, desenhando corações entrelaçados com âncoras. "O nosso amor é como esta praia, vasto, eterno, mesmo quando a maré apaga os traços." Mas a pressão social de Faro, essa pequena cidade onde todos se conhecem desde o batizado, começava a infiltrar-se como a umidade do mar nas paredes caiadas. Joana, a prima fofoqueira, espalhara o rumor na missa do domingo. Sofia anda com a Inês de um jeito que não é de irmãs de alma. As mães cochichavam nas filas do talho, os pais erguiam sobrancelhas nos cafés da Avenida 5 de Outubro, onde se bebia galão e se discutia o futebol do Farense. Uma noite, após um ensaio de um rancho folclórico, Sofia dançava com saias rodadas e Maria Inês batia palmas ao ritmo das castanholas. O confronto veio. Manuel, o pai de Sofia, esperou-a à porta do salão comunitário, os braços cruzados como as redes de pesca estendidas ao sol. "O que é isso que ouço, filha? Amigas que se tocam como amantes? Em Faro não se faz isso. Pensa na família, no hotel, no que dirá o padre na catequese." Sofia, com o rosto corado como as romãs maduras de Moncarapacho, defendeu-se com a ferocidade de uma gaviota protegendo o ninho. "É só amizade, pai. Amizade profunda, como a dos santos na Sé." Mas Manuel não se convenceu.
Naquela semana, proibiu Sofia de sair sem companhia, alegando o perigo dos turistas perdidos. Maria Inês, sabendo por um telefonema sussurrado, sentiu o peito apertar como uma rede cheia de peixes. Ela caminhou sozinha pela Ria Formosa, os sapatos afundando na lama, chorando lágrimas que se misturavam à água salobra. Como poderia amar sem ser vista? Em Portugal, onde o amor era celebrado em canções de saudade, o delas era um fado proibido. Para escapar, elas marcaram um encontro no convento de São Francisco, ruínas antigas onde o silêncio era cúmplice. Sob os arcos góticos cobertos de era, Sofia confessou o peso. Sinto-me como uma prisioneira no meu próprio castelo de areia. Quero fugir para Lisboa, onde o Tejo lava os pecados. Maria Inês abraçou-a, o cheiro de terra molhada e incenso antigo envolvendo-as. Não foguemos ainda. Vamos lutar como as mulheres de 1147 que defenderam Faro dos Mouros. Juntas, somos invencíveis. Elas passaram a noite ali, falando de futuro. Um apartamento em Faro com vista para o mar, onde cozinhariam arroz de marisco e liam Sofia de Melbrenner. Mas o destino, caprichoso como o vento de leste, trouxe a primeira rachadura. Rui, o pretendente indesejado, começou a rondar Sofia na universidade, convidando-a para jantares no restaurante da Comidinha, famoso pelo seu polvo alagareiro. Ele era charmoso à superfície, com histórias de viagens à Espanha, mas seus olhos brilhavam com posse, não com paixão. Uma tarde, enquanto Maria Inês esperava Sofia na biblioteca, viu-os juntos, Rui com a mão no ombro dela, Sofia rindo forçada. O ciúme veio como uma maré alta, afogando a confiança. Quando se encontraram depois, Maria Inês não conteve as lágrimas. Ele te toca como se fosses um troféu. E eu? Sou o quê? Sofia, ferida, rebateu. É só para calar o pai. Tu sabes disso, Inês. O nosso amor é o real, como o vinho que fermenta no escuro. Elas se reconciliaram com um beijo sob a chuva fina de novembro, que lavava as ruas de Faro como lágrimas de penitência. Mas o sussurro crescia. Joana, invejosa de uma prima que ousava sonhar além do casamento arranjado, espalhou mais ligações anónimas para Rosa, a mãe de Maria Inês, sugerindo influências más. Rosa, com seus olhos enrugados como passas de figo, confrontou a filha numa noite de caldo verde fumegante. Filha, o mar dá e tira. Mas o que ouço sobre ti e a Sofia? Em Faro, o escândalo afunda famílias como barcos sem leme. Maria Inês, com o coração partido como um azulejo rachado, jurou silêncio. Mas o amor, esse fogo de Prometeus, não se apaga com sopros. O inverno chegou a Faro como um manto de névoa sobre a ria, suavizando as arestas mas aprofundando as sombras. Maria Inês e Sofia, agora mais cautelosas, encontravam-se em locais improváveis. O antigo cinema da cidade, onde viam reposições de filmes de Manuel de Oliveira, deixando que as histórias de amores melancólicos espelhassem as suas, ou nos pomares de amêndoas em Quelfes, colhendo frutos brancos como a neve rara do Algarve e partilhando-os como promessas. O crush escondido havia amadurecido em amor declarado, sussurrado em noites de insônias via mensagens encriptadas. Tu és o meu fado vivo, Inês. Sofia enviava fotos das praias vazias de inverno, com legendas de poemas de Florbela Espanca sobre desejos femininos. Maria Inês respondia com desenhos de conchas entrelaçadas, simbolizando a sua união frágil. Mas a pressão social, essa teia invisível tecida por tradições, apertava. Na Páscoa, as famílias reuniam-se para a procissão do Senhor dos Passos e Sofia foi forçada a desfilar ao lado de Rui, o braço dele como uma algema de ouro. Maria Inês assistiu de longe, do alto da muralha medieval, o coração sangrando como as chagas do Cristo entalhado.
Naquela noite, sozinha na sua casa de paredes caiadas, onde o cheiro de alecrim seco pairava, ela escreveu uma carta, não a que encontrara, mas uma sua. Sofia, o meu amor por ti é como o oceano, infinito, mas capaz de engolir-nos se não navegarmos juntas. Entretanto, o conflito interno de Sofia crescia. Ela amava a família, as noites de fado no Tertúlio e Algás, onde a voz rouca de Amália Rodrigues ecoava em vinis gastos, cantando de traições e saudades. Mas o amor por Maria Inês era uma chama que iluminava o seu ser, fazendo-a questionar as normas que Faro impunha às mulheres: casar cedo, ter filhos, perpetuar o ciclo de redes e hotéis. Um dia, durante uma aula de património cultural, o professor falou das rainhas medievais portuguesas, como de Teresa, que amava além das fronteiras. Sofia, inspirada, sussurrou para Maria Inês na pausa: somos como elas, rainhas do nosso pequeno reino. Mas o destino traiçoeiro interveio. Joana, movida por uma inveja azeda como limões de Loulé, descobriu as mensagens no telemóvel de Sofia, deixado inadvertidamente no almoço familiar. Ela não hesitou, mostrou ao tio Manuel, que explodiu como um petardo na festa de São João. Traição! Gritou ele, no salão do hotel, com hóspedes ingleses fingindo não ouvir. Em nome de Deus e da Virgem de Fátima, acabarás com isso ou te mando para um convento em Évora. Sofia, pálida como os fantasmas das ruínas romanas de Milreu, defendeu-se com lágrimas. Pai é amor. Amor puro, como o que cantam os poetas. Manuel, cego pela fúria patriarcal, chamou Rui para salvar a filha. Naquela semana, Sofia foi confinada ao hotel, ajudando na recepção, onde sorria para turistas que pediam mapas das grutas de Benagil, mas chorava nos intervalos. Maria Inês, ao saber, sentiu o mundo ruir como as falésias erudidas pelo mar. Ela tentou contactá-la, mas as mensagens eram bloqueadas. Desesperada, foi à praia de Faro à meia-noite, o luar prateando as ondas, e gritou para vazio: Sofia! Onde estás, minha alma gêmea? A ruptura veio como uma traição inevitável. Dias depois, Sofia, pressionada até o limite, enviou uma mensagem final: perdão, Inês. O pai descobriu tudo. Diz que se não acabar, ele arruína a tua família, conta mentiras à tua mãe sobre ti. Eu não aguento mais. Acabou. Maria Inês leu aquelas palavras no autocarro para Lagos, as mãos tremendo como folhas de sobreiro ao vento. Lágrimas caíram no ecrã, borrando as letras. Ela desceu na praia do Camilo, as escadas de madeira rangendo sob os pés, e sentou-se na areia, sentindo-se traída não por Sofia, mas pela sociedade que a esforçava a escolher entre amor e sobrevivência. O mar, testemunha eterna, lambia seus pés, como se consolasse. Semanas se passaram em agonia. Maria Inês mergulhou nos estudos, escrevendo ensaios sobre amores proibidos na literatura portuguesa, de Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco e narrativas modernas de Lídia Jorge. Mas à noite, o vazio era um abismo. Rosa, sentindo a dor da filha, preparava doces de amêndoa e contava histórias de sua juventude quando sonhara ser bailarina em Lisboa, mas o casamento ancorara em Faro. O amor, filha, é como marisco, às vezes, tem de se abrir à força para revelar a pérola. Enquanto isso, Sofia, no hotel, fingia normalidade. Saía com Rui para jantares formais, onde ele falava de fusões de negócios, mas seu coração estava em outro lugar. Ela via Maria Inês de relance na rua, os olhos desviando como barcos em névoa. A culpa corroía-a como sal na madeira dos barcos. O conflito atingia o ápice numa noite de tempestade, típica do inverno algarvio, ventos uivando como lobos, chuva batendo nas janelas como punhos. Sofia, incapaz de suportar mais, fugiu do hotel, correndo pelas ruas encharcadas até a casa de Maria Inês. Bateu à porta, encharcada, os cabelos colados ao rosto.
Inês. Eu traí o nosso amor por medo, mas não aguento viver sem ti. Maria Inês abriu, os olhos inchados de noites sem sono. Elas se abraçaram no limiar, a chuva testemunha, e choraram juntas, o abraço um farol na escuridão. A reconciliação foi frágil como um castelo de areia na maré baixa, mas profunda como as grutas de Ponta da Piedade. Naquela noite de tempestade, Sofia e Maria Inês refugiaram-se no quarto de Inês, enroladas em cobertores de lã alentejana, bebendo chá de erva doce para acalmar os nervos. Sofia confessou tudo, a pressão do pai, as ameaças veladas, o medo de perder o lar que amava, o hotel com seus pátios de laranjeiras e o som das cigarras no verão. Eu pensei que te protegeria afastando-me, soluçou ela, a voz rouca como um fado de Coimbra. Mas o vazio sem ti é pior que qualquer escândalo. Maria Inês, com a sabedoria herdada das avós que teciam rendas de bilros nas varandas de Faro, segurou seu rosto. O amor não se esconde para sempre, Sofia. Em Portugal, onde até os reis caíam por paixões, nós podemos erguer-nos. Elas passaram a planejar em segredo, confrontar as famílias, talvez envolver o padre progressista da paróquia de São Pedro, que falava de inclusão nas homilias. Mas Faro, com sua memória longa como guadiana, não perdoava facilmente. Joana, a traidora involuntária, ou talvez voluntária, movida por uma rivalidade antiga, espalhara o rumor para toda a rede de primas e tias, que agora boicotavam sutilmente, convites para almoços familiares ignorados, olhares frios nos mercados de peixe. O pai de Sofia, Manuel, furioso com a fuga, trancou-a em casa, alegando doença. Rui, vendo a oportunidade, pressionou: case comigo, Sofia, e esqueça essa loucura. Eu cuido de ti como um homem deve. Mas Sofia, fortalecida pelo amor, recusou. Numa manhã de sol tímido, ela enfrentou o pai no terraço do hotel, com vista para a ria onde flamingos rosa dançavam. Pai, eu amo a Inês. Não como amiga, mas como alma. Se me amas, aceita isso. Se não, perdes-me para sempre. Manuel, com o rosto avermelhado como vinho tinto de lagoa, gritou versos bíblicos sobre Sodoma. Mas no fundo, o homem que crescera ouvindo fados de saudade, sentiu uma rachadura em sua armadura. Ele recordou a mãe, que morrera jovem, deixando-lhe um vazio que nenhum negócio preenchera. Enquanto isso, Maria Inês reunia coragem com Rosa. Na cozinha, entre panelas de feijoada à transmontana adaptada ao Algarve, ela confessou: Mãe, amo a Sofia. De verdade. Rosa parou, a colher no ar, lágrimas nos olhos. Ah, filha. Eu sabia. O teu pai, que Deus o tenha, contava-me de amores assim nas suas viagens de mar. O mundo muda devagar, como as dunas da ria, mas muda. Com o apoio da mãe, Maria Inês escreveu uma carta aberta, não para jornais, mas para a comunidade, um texto poético sobre amor além de géneros, inspirado em Sofia Anderson, enviado por e-mail a amigos e familiares. Alguns responderam com abraços virtuais, outros com silêncio cortante. O alto trunfo veio na primavera, com a chegada das flores de jasmim e das festas de touros em Monchique. Sofia e Maria Inês decidiram um ato de coragem, participar juntas do Festival de Folclore de Faro, dançando num rancho misto, de mãos dadas abertamente durante uma valsa adaptada. O público, uma mistura de locais e turistas, aplaudiu, mas os olhares dos mais velhos queimavam. Foi então que a traição maior se revelou. Joana, não satisfeita com os rumores, contactaram um jornalista local de um tabloide algarvio, exagerando a história em escândalo lésbico no turismo de Faro, filha de hoteleiro envergonha família. O artigo saiu numa manhã chuvosa, com fotos granuladas delas na praia. O escândalo explodiu. Manuel recebeu chamadas de clientes cancelando reservas, Rosa, olhares acusadores no talho.
Sofia, devastada, confrontou Joana num café da praça. Por quê? Éramos primas. Joana, com olhos frios como o vento de noroeste, rebateu. Porque tu ousas o que eu não posso, sonhar além do altar e do berço. Inveja, Sofia. Pura inveja. A dor da traição cortou fundo, como uma faca em xisto. Sofia correu para os braços de Maria Inês, que a esperava no convento em ruínas, onde tudo começara. Tudo desaba, Inês. Como se Faro nos rejeitasse. Maria Inês, com voz firme como as muralhas da cidade, disse: Então, reconstrói. Comigo. Elas choraram, mas da dor nasceu resolução. Contactaram associações LGBT em Lisboa, que enviaram apoio moral e jurídico. Manuel, vendo o hotel à beira da falência não pelo amor, mas pelo boicote, começou a questionar. Uma noite, ele chamou Sofia para uma conversa no cais, onde barcos balançavam. Filha, eu errei. O amor não é posse. Vai, vive o teu. O verão de 2024 chegou a Faro com um calor que derretia o asfalto das ruas e enchia o ar de aroma de pinheiros de mato e mar. O escândalo do artigo havia passado como uma onda, deixando detritos, mas também clareiras. Sofia e Maria Inês, agora mais unidas que nunca, transformaram a dor em ação. Elas criaram um blog anónimo, Amores do Algarve, onde partilhavam histórias de amores não convencionais, de pescadores que amavam o mar mais que a terra, a mulheres que teciam sonhos além do tear. O blog ganhou tração entre jovens do Algarve, com comentários de solidariedade de Portimão a Tavira. Elas participavam de eventos discretos, como leituras de poesia na livraria universitária, onde recitavam versos de Ana de Albuquerque sobre desejos femininos. A proteção mútua tornava-se palpável. Sofia defendia Maria Inês dos olhares no mercado, trocando-os por sorrisos desafiadores. Maria Inês, por sua vez, acalmava as noites de dúvida de Sofia com canções de ninar algarvias, cantadas baixinho. Mas o clímax se aproximava como uma borrasca do Atlântico. Manuel, ainda lutando com sua consciência, arranjou um acordo: casar Sofia com Rui em troca de silêncio e apoio ao hotel. Ele a confrontou numa tarde de agosto, durante a Feira da Alas, com barracas de farturas e ranchos dançando. É pelo bem da família, Sofia. Esquece essa ilusão. Sofia, com o coração em chamas, recusou publicamente, no meio da multidão. Não. Meu amor é pela Inês, e Faro testemunha. O burburinho parou. Turistas filmavam com telemóveis, locais murmuravam. Rui, humilhado, partiu para a Espanha, jurando vingança. Joana, vendo o caos que causara, fugiu para Lisboa, deixando um pedido de desculpas por carta. Perdoa-me. Eu era cega pela minha própria prisão. Maria Inês, correndo para a feira ao ouvir tumulto, encontrou Sofia cercada, mas erguida. Elas se abraçaram ali, sob o sol impiedoso, e o aplauso veio, tímido no início, de jovens e de alguns mais velhos tocados pela coragem. Manuel, vendo a filha brilhar como o sol no mar, baixou a cabeça. Naquela noite, ele convidou Maria Inês para jantar no hotel, polvo grelhado, vinho de lagoa e palavras duras mas honestas. Eu falhei como pai. Mas vejo agora, o amor de vocês é como o nosso património, frágil, mas eterno. Rosa, por seu lado, abraçou Sofia como uma filha, oferecendo-lhe um colar de conchas como talismã. A comunidade dividia-se, alguns viravam as costas, outros abriam portas. O padre de São Pedro, num sermão sobre o bom samaritano, mencionou amores que curam, não que condenam, aludindo sem apontar. O conflito interno de Maria Inês atingiu o pico numa viagem solitária a Sagres, onde o cabo de São Vicente, o fim do mundo antigo, a confrontou com abismos.
Sentada nas falésias, com o vento levando lendas de infinitos, ela duvidou. E se o nosso amor for só uma ilusão, como o horizonte que nunca se alcança? Voltando ao Faro, encontrou Sofia à espera na estação, com um piquenique de salada de polvo e uvas moscatel. Nada é ilusão se partilhado, disse Sofia, beijando sua mão. A proteção mútua manifestou-se em gestos diários. Sofia ajudava Rosa nas redes de pesca, aprendendo ofício. Maria Inês trabalhava no Hotel de Manuel, sugerindo tours LGBT-friendly pelas grutas, atraindo um novo turismo consciente. Juntas, elas plantaram uma oliveira no jardim do convento, simbolizando raízes profundas. Mas uma última traição pairava. Um ex-amigo de Rui, rancoroso, espalhou mentiras online, acusando-as de corromper a juventude de Faro. O ódio virtual invadiu, com comentários venenosos como serpentes no paraíso. Sofia, ferida, quis recuar. Talvez devêssemos ir para o Porto, onde ninguém nos conhece. Maria Inês, com olhos de aço, rebateu. Não. Faro é nosso. Vamos enfrentá-lo, como os navegadores enfrentaram o desconhecido. Elas responderam com um vídeo, caminhando pela ria, de mãos dadas, falando de amor como herança portuguesa, inclusiva, resiliente. O vídeo viralizou, trazendo apoio de celebridades lisboetas e até de uma associação em Faro que organizou um piquenique de solidariedade. O outono retornou, tingindo as vinhas de vermelho como corações expostos, e com ele veio a redenção. O blog Amores do Algarve evoluiu para um podcast, gravado na praia ao amanhecer, com vozes entrelaçadas narrando histórias de resiliência, de mulheres lésbicas no Alentejo que cultivavam vinhas juntas, a casais em Coimbra que desafiavam normas académicas. Sofia, com sua voz melodiosa, e Maria Inês, com sua profundidade poética, tocavam ouvintes distantes, mas também locais, mães que choravam ao ouvir, pais que repensavam. A proteção mútua culminou numa cerimónia discreta, mas simbólica. No Palácio de Estoi, sob os afrescos barrocos de deuses e ninfas, elas trocaram votos privados, com Rosa e Manuel como testemunhas. Não um casamento legal, Portugal permitia, mas Faro ainda hesitava, mas um compromisso de almas, selado com anéis de prata trabalhados por um ourives de silves, gravados com âncoras e conchas. Juntas, contra marés e ventos, jurou Sofia, os olhos brilhando como o mar ao meio-dia. Eternas, como o Algarve, respondeu Maria Inês. Manuel, transformado pela jornada, abraçou-as. Vocês me ensinaram que o amor familiar é maior que tradições rígidas. Ele reformou o hotel, adicionando suítes temáticas de literatura portuguesa, com poemas de amor quer nas paredes. Joana retornou penitente, ajudando no blog com histórias de sua própria luta interna. A traição perdoada tornou-se lição, tecendo uma rede mais forte. O fim do ano trouxe a feira de Natal em Faro, com presépios vivos e canções de janeiras. Sofia e Maria Inês dançaram no centro, de mãos dadas, sob luzes de filó, e ninguém virou o rosto. A sociedade, devagar como as marés, mudava. Jovens casais como elas inspiravam outros a saírem das sombras. Numa noite de reis, sentadas na varanda da casa de Rosa, com vista para as luzes da ria, elas sonharam o futuro. Um livro conjunto sobre amores algarvios, viagens a Évora para feiras de azulejos, filhos adotivos correndo nas praias. O amor vencera não com fanfarra, mas com persistência humanista, reconhecendo a dor, mas celebrando luz. Maria Inês, recitando Pessoa, concluiu. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. O nosso não é. Sofia sorriu, beijando-a suavemente. E Faro, nossa eterna guardiã, sussurra, sim. Assim, no coração do Algarve, onde o mar encontra a terra em abraço infinito, duas almas encontraram paz. Não sem cicatrizes, mas com a certeza de que o amor, quando protegido mutuamente, é o maior património de Portugal, humano, resiliente, eterno.